Olá pessoal, essa é mais uma série de vídeos da disciplina de Química Geral Teórica B. Nessa sequência de vídeos, nós discutiremos o conceito de cinética química. Para introduzir a ideia de cinética química, eu gostaria que nós pensássemos acerca dos dois fenômenos ilustrados nessa tela. O que ambos os processos têm em comum é o fato de apresentarem energia livre negativa, ou seja, são processos naturalmente espontâneos. Contudo, o primeiro processo ele é extremamente rápido, o processo de combustão do etanol, ao passo que o processo em que o carbono em sua forma alotrópica diamante se converte à forma alotrópica de grafite é um processo extremamente lento. Bom, isso nos remete ao fato de que a termodinâmica, ainda que informe a direção natural dos processos, nada diz a respeito do tempo envolvido nessa transformação. Portanto, no âmbito da cinética química, nós trataremos de perguntas como: quão rápida ou quão lenta é uma reação química? Por que conhecer o tempo envolvido em uma reação química? Por que esse aspecto, essa propriedade, essa grandeza tempo é importante, associada à informação termodinâmica que nos dá a direção natural dos processos? Também podemos discutir aspectos como: que tipo de fator afeta a rapidez de uma reação química? Então, essas perguntas permearão o conteúdo de cinética química. Logo, nós podemos iniciar com uma definição de cinética química. E, portanto, a cinética química será a área ou o campo da química dedicada ao estudo de quão rápido uma reação ocorre. Ou seja, qual é o tempo envolvido na transformação de uma determinada quantidade de reagentes em produtos. Ou seja, nós estamos falando de velocidade de reação. Também é importante compreender quais são os caminhos pelos quais os reagentes percorrem até se transformarem em produtos, ou seja, quais são os mecanismos envolvidos na reação química, bem como entender como certos fatores, a exemplo da temperatura, afetam a velocidade de reação. É perceptível que a grandeza velocidade ocupará um papel central dentro do conteúdo de cinética química. Bom, de maneira geral, nós podemos definir a velocidade média, Vm, como sendo a variação finita de uma propriedade x qualquer em função do tempo. Esse conceito ele pode ser expresso matematicamente de acordo com a equação 1. Assumindo que x é a concentração de um reagente participando de uma reação química, ou também poderia ser um produto. ΔX representará a variação na concentração de x ocorrida no intervalo de tempo, ΔT. Logo, essas variações são definidas como a diferença entre o valor xi, mensurado no tempo ti, e o valor x0, medido no tempo t0. Se nós tomarmos por base uma equação genérica, como essa que está ilustrada, e considere que as letras minúsculas A, B, C e D são os respectivos coeficientes estequiométricos, nós podemos definir que a velocidade média para o consumo de reagente ela será dada como a razão entre a variação na concentração desse reagente para um dado intervalo de tempo. Note que aqui surgiu o sinal negativo, denotando que, ao passo que a reação avança, haverá um decréscimo contínuo na concentração da espécie reagente. Em outras palavras, significa que o valor de concentração R num tempo ti qualquer será sempre menor que no tempo R t igual a zero. Portanto, como essa diferença será negativa, o sinal negativo adicionado à equação de velocidade média para consumo de reagente tornará a grandeza positiva, já que haja visto que velocidade é uma grandeza física que deve ser positiva. De forma análoga, nós podemos definir a velocidade média de formação de produtos, como sendo a variação na concentração de um produto P qualquer sobre um dado intervalo de tempo. Note que aqui não foi requerido a presença do sinal de menos, pois a concentração Pi será sempre maior que a concentração P0.
Dessa forma, podemos definir velocidade média de reação como sendo a taxa de consumo de um reagente e ou a formação de um produto mensurado em um intervalo de tempo finito. Bom, aqui é importante nós termos em conta que essa velocidade média ela poderá assumir valores numéricos diferentes para uma mesma reação química. Isso vai depender em função de que espécie química nós estamos expressando essa velocidade média. Haja visto que em uma reação química balanceada, o consumo e formação de produto nem sempre acontece de forma equitativa. E uma vez que a velocidade média foi definida como a razão da variação da concentração no tempo, a unidade de velocidade média de reação será concentração no tempo. Por exemplo, mols por litros por segundo, mols por litro minuto, ou hora, ou qualquer outra unidade de tempo que seja adequada à velocidade de reação. Como uma forma alternativa à velocidade média de reação, nós podemos definir a velocidade média única de reação. Para introduzir o conceito de velocidade média única, nós vamos usar como exemplo a equação química que representa a formação da amônia. Aqui nós temos que cada 1 mol de gás de nitrogênio reage com 3 mols de gás de hidrogênio para produzirem 2 mols de gás amônia. Ok? Então, a velocidade de cada espécie será diferente, pois note que para produzir 2 mols de amônia, o processo requer 3 mols de gás de hidrogênio e apenas 1 mol de hidrogênio. Portanto, nós podemos corrigir, ou melhor, nós podemos normalizar essas velocidades diferentes usando o respectivo coeficiente estequiométrico, como mostrado na expressão 6. Note que a velocidade média de consumo do gás nitrogênio será numericamente igual a 1/3 da velocidade média de consumo de gás hidrogênio, que por sua vez será igual a 1/2 da velocidade de produção do gás amônia. Podemos generalizar esse conceito de velocidade média única, e ele será dado por a expressão apresentada na equação 7. Note que para as espécies A e B que representam os reagentes, foi adicionado o sinal de menos para denotar que essas espécies terão suas concentrações diminuídas ao passo que a reação avança. Como mencionado, a velocidade única ou velocidade global de reação nada mais é que a velocidade média normalizada pelo coeficiente estequiométrico. Uma vez que nós usamos a velocidade média global ou velocidade média única, ela será a mesma independente da espécie química. Nós podemos agora aplicar esse conceito em um exemplo numérico. Suponha que você precise de iodeto de hidrogênio de alta pureza. Bom, você poderia preparar a solução fazendo o hidrogênio e o iodo reagirem diretamente segundo a equação química apresentada, em que o hidrogênio molecular reagiria diretamente com o iodo, também molecular, e produziria o iodeto de hidrogênio. Isso seria possível se essa reação for suficientemente rápida. Bom, nesse caso é importante fazer um experimento para investigar a velocidade de reação e determinar se essa preparação por essa estratégia é um processo viável, se essa reação é rápida bastante. E os seguintes dados foram coletados. No intervalo de 100 segundos, a concentração de iodeto de hidrogênio aumentou de 3,5 milimols por litro para 4 milimols por litro. Pergunta-se, qual foi a velocidade média da reação nesse intervalo de tempo? Considerando que a espécie para a qual os dados foram informados é o produto da reação, nós podemos usar a equação 4, que diz que a velocidade média de formação de um produto P qualquer será a variação na concentração dessa espécie dividido pelo intervalo de tempo que essa variação aconteceu. Para o nosso caso, nós temos que a variação na concentração do iodeto de hidrogênio foi de concentração final, 4 milimols por litro, menos a concentração inicial, 3,5 milimols por litro. Considerando o tempo zero igual a zero, nós temos que essa variação de concentração ocorreu num tempo de 100 segundos. Logo, a velocidade média de reação
de produção do iodeto de hidrogênio será de 5 vezes 10 a menos 3 milimols por litro por segundo. Alternativamente, nós poderíamos expressar essa concentração numa unidade mais adequada, com a grandeza do número, ou seja, 5 micromols por litro por segundo. Então, de posse da resposta, você pode agora julgar se a reação é rápida o suficiente para ser usada na síntese do iodeto de hidrogênio. Num segundo exemplo, nós podemos abordar o conceito de velocidade média única. E vamos fazer isso fazendo uso da equação química que representa a formação da amônia. E a seguinte informação foi disponibilizada, que durante um certo tempo é registrada a velocidade de 1,5 milimols de amônio por litro por hora. Pergunta-se no item A, qual é a velocidade média no mesmo período de tempo em termos de desaparecimento de gás de hidrogênio? No item B, qual é a velocidade média única da reação? Item A. Bom, aqui nós podemos aplicar a definição da equação 7, em que foi introduzido o conceito de velocidade média única. Portanto, nós temos que 1/2 da velocidade de formação da amônia será igual a menos 1/3 da velocidade de consumo ou desaparecimento do gás de hidrogênio. Esse termo, delta, concentração de amônia sobre delta T, corresponderá à informação dada na questão, ou seja, a velocidade de formação da amônia. Logo, podemos escrever que 1/2 de 1,15 será igual a menos 1/3 da variação da concentração de hidrogênio no tempo, ou seja, sua velocidade de desaparecimento. Podemos escrever, portanto, que o termo menos delta, concentração de hidrogênio no tempo, e note que esse termo representa exatamente a velocidade média de consumo de hidrogênio, será igual a 3/2 da velocidade de formação de amônia, o que resulta em uma velocidade de 1,725 milimols de hidrogênio por litro por hora. E é bastante razoável aqui perceber que encontrar uma concentração de consumo de hidrogênio superior à velocidade de formação de amônia é uma solução razoável, pois note que a proporção estequiométrica entre ambos é de 3 mols de hidrogênio para cada 2 mols de amônia produzida. No item B, por sua vez, nos é perguntado acerca de qual é a velocidade média única de reação. Nós já conhecemos a velocidade de formação da amônia. Essa informação foi dada na questão, no enunciado da questão. E recém nós calculamos qual era a velocidade de consumo de gás de hidrogênio. Portanto, qualquer uma das informações nesse estágio é útil para estimar a velocidade média única ou velocidade média global de reação. Nesse caso, tomando por base a informação do enunciado da questão, que é a velocidade média de formação de amônia, nós temos que a velocidade média única será 1/2 desse valor. Portanto, nós teremos que a velocidade média única será igual a 5,75 vezes 10 a menos 1 milimols por litro por hora. Bom, então, nesse primeiro vídeo da série, nós introduzimos o conceito de cinética química e apresentamos as definições e equações que representam a velocidade média de reação e a velocidade média única de reação.